Boa tarde, bem-vindo ao programa 40 Mais. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns cuidados que as mulheres e os homens podem tomar para chegar aos 40 ou mais com uma boa aparência. Temos como nosso convidado o Dr. Omar Benatti, dermatologista, para falar um pouco sobre tratamentos faciais em relação a preenchimentos e outros cosméticos que podem ser feitos. Dr. Omar, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Queria agradecer a você e a sua equipe pelo convite. Eu agradeço, a honra é nossa, mais uma vez. Obrigado. Omar, me diga uma coisa. Hoje a gente escuta muito de uma série de procedimentos cosméticos na área da dermatologia, né? Entre esses principais procedimentos cosméticos, a gente escuta falar muito sobre, por exemplo, peeling, né? Com substâncias, com ácidos. Como que funciona? Qual que é a indicação disso? E uma pessoa de 20, 30 anos de idade já deve fazer ou esperar estar com algum sinal maior na pele? O que tem que fazer? Então, o peeling é um procedimento médico que ele visa o quê? Primeiro, a dar uma renovação na pele, tá? E dar uma estimulação em células que seriam chamadas da camada dérmica, que fazem com que a pele fique mais jovem. Então, a proliferação de colágeno, que é o que dá sustentação à pele, que mostra que uma pele é mais jovem. Sim. E também serve para quê? Para diminuir essas pigmentações que as mulheres não gostam, essas manchas, tudo isso aí. Então, ele serve para várias coisas. E serve para tratamentos médicos também, por exemplo, pessoas que sofrem de acne. Então, essas cicatrizes de acne, essa pele acneica que é muito oleosa, o peeling também então, tem uma indicação nesses casos. Existem outras medicações, por exemplo, para acne? Existe. Existem até medicações por boca, então, né? O melhor remédio, sem sombra de dúvidas, que existe para acne, tá? É a isotretinoína oral. Tá. Ela realmente resolve o problema, tá? Ela leva a uma diminuição ou a praticamente o controle total da acne. E tem algum efeito colateral essa medicação? Ela pode ter alguns efeitos colaterais, mas os efeitos dela, que as pessoas acham que as pessoas que tomam o Roacutan, as jovens acham que tomam o Roacutan, acham que é efeito colateral, não é efeito colateral, é efeito da droga mesmo. Ou seja, ela causa um ressecamento de lábios e quando os lábios ressecam muito, o que acontece? Conforme a pessoa ri, a pessoa fala, eles podem até se rachar e apresentar um sangramento. Sim. O nariz também, a mucosa dentro do nariz também pode ressecar e também pode, às vezes quando ele faz algum esforço, ele espirra, tosse, pode arrebentar também o vasinho. Resseca também a mucosa dos olhos, tá? Então a pessoa também é obrigada a usar colírios, esses colírios tipo lágrima artificial. Sim. Tá? E a gente fala, quem toma, por exemplo, a jovem que toma Roacutan, que a gente indica, olha, não use lente de contato, porque se você esquecer de dormir, a lente pode colar nos olhos, pode levar a algum processo inflamatório. E em termos assim, do uso do Roacutan, da isotretinoína, a gente vê às vezes um pouquinho um uso indiscriminado, até porque hoje as pessoas querem ficar com uma aparência até forçada de uma pele de bebê. Isso. Você recebe às vezes pessoas na clínica que você tem que até aconselhar, olha, não precisa usar o Roacutan, de repente tem outros tratamentos que a gente pode fazer. É comum isso? Né? É comum isso? É comum. Mas quando eu levo em consideração o uso do Roacutan, da isotretinoína, seria o seguinte: as pessoas que começam com um quadro de acne, o meu maior medo é que, devido às lesões, elas comecem a ficar com cicatrizes no futuro. E essas cicatrizes não são tiradas pelo esse remédio. Esse remédio você tem que começar a usar antes que apareça a cicatriz. Porque depois que o quadro está instalado, aquele quadro de espinhas muito forte, nódulos, tudo que formam cicatrizes, aí só com outros tratamentos, que nem a gente está discutindo o peeling, essas outras coisas. Então, é bom usar a isotretinoína como prevenção de cicatrizes futuras. Sim, sim. E a alimentação influi no aparecimento da acne, assim, ou é mito, né? Todos os estudos que são feitos a respeito de alimentação e acne, alimentos e acne, mostram que não existe relação entre acne e alimentos. Sim. Então, toda vez aparece uma novidade. A pessoa que toma muito leite gordo vai aparecer espinha. A pessoa que come muita carne vai aparecer espinha. Não dá. Muito chocolate também, né? Que era aquele mito do chocolate. Sim, é o mito do chocolate. Então, tem pessoas que comem montanhas de chocolate e não acontece nada. A outra come um chocolatezinho e aparece espinha. É que geralmente até tem talvez a relação mais lógica o chocolate e a espinha. É que muitas vezes quem come muito chocolate acaba sendo um adolescente, uma pessoa mais jovem, que uma pessoa com mais idade ela evita comer o chocolate na sua rotina, né? Então, a gente sabe por experiência assim, de consultório, principalmente as mulheres, falam o seguinte:
Quando as mulheres entram naquele período chamado período menstrual, elas gostam de comer muito chocolate. E durante o período menstrual é a época que mais aparece espinha. Sim. Então pode ser uma relação entre comer chocolate por causa da menstruação e aparecer espinha. E o ciclo menstrual. E, por exemplo, uma coisa que a gente realmente se pergunta, né? A gente vê as mulheres, lógico, elas usam suas maquiagens. A maquiagem ela pode de alguma maneira entupir poros, alguma coisa, e isso levar ao aparecimento de mais espinhas ou inflamar uma espinha, alguma coisa assim? Pode. Às vezes, algum tipo de maquiagem pode levar. A gente sabe, inclusive, isso já é estudos bem feitos, bem comprovados, que determinados protetores solares, se eles não forem adequados à pele da paciente, eles podem sim levar à formação de espinhas. Tanto que às vezes você vê na embalagem assim, dos fotoprotetores, está escrito assim, não comedogênicos, porque comedão é cravinho. Então, não comedogênico seria aquele que não dá cravinho, aquele que não vai dar. E a gente sabe que a partir do comedão é que vai aparecer as pústulas e as espinhas. Então, existem protetores solares que eles podem sim desencadear um quadro de espinha. Sim. Por isso que, às vezes, a gente fala, é só um protetor solar. Não, você tem que saber qual é o protetor solar que é mais adequado para o seu tipo de pele. Às vezes, acho que a espinha ou esse tipo de lesão que acaba fazendo uma pústula, que na verdade é quando a espinha inflama, né? E acaba aparecendo aquele pontinho branco. Uma pessoa que não tem isso de rotina, mais velha, se começar a aparecer esse tipo de lesão de uma hora para outra, também é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada. Está errada, né? É muito comum, às vezes, você ter quadros de espinhas medicamentosas. Então, pessoas que têm determinados tipos assim de dores lombares, elas vão em pronto-socorro, algum lugar, e então é aplicada uma injeção intramuscular de vitamina B12, de alguns produtos, né, que tem vitamina B12. De repente, essa pessoa pode fazer uma espinha medicamentosa. Sim. Existem outros tipos também de determinados tratamentos para outras doenças, algum tipo de remédio também que quando você toma, desencadeia espinha. Sim. Então, ou seja, não tem espinha, de uma hora para outra começa a ter, você tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que investigar. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que acaba sendo a curiosidade, pelo menos das mulheres, aí, com certeza. Preenchimento facial. Como que é feito? É tudo igual? Tem métodos e substâncias diferentes? Como é que funciona isso, Omar, a parte de preenchimento? Então, o preenchimento facial é uma coisa assim que hoje em dia é uma coisa feita muito segura. Antigamente usavam-se umas substâncias que eram umas substâncias mais sintéticas, uns acrilatos, que tinham problema, às vezes tinha uma rejeição muito grande, e quando tinha uma rejeição, dava problema sério. Às vezes você, por exemplo, você ia fazer um preenchimento, você colocava o preenchimento num determinado local da pele e ele migrava para outro. E quando migrava, não tinha como ser retirado lá de dentro. Entendi. Então, isso dava problema. Hoje em dia, não. Com os preenchidores atuais, eles são seguros. Como eles não são feitos mais agora de substâncias assim derivadas de animais, eles não dão reações alérgicas. Então, é difícil você ter uma reação alérgica hoje em dia por causa de um preenchimento. Tá? Você só tem que saber, realmente, a técnica do médico que aplica para não ficar uma coisa feia. Tá? Mas eles vão ser reabsorvidos e não vai dar problema nenhum. Hoje os mais usados são o de hialuronato, né, de sódio. Tem mais algum tipo que hoje ainda é bem usado ou não? Existem uns outros tipos de preenchimento que eles duram mais tempo. Tá. A durabilidade, geralmente, quanto que se espera? 6 meses. 6 meses. Depois dos 6 meses, para ter o mesmo efeito, precisa reaplicar. Isso, precisa ser replicado. E assim, essas reaplicações, elas são a gosto do paciente ou tem limitações? Não, você pode replicar sempre. Sim. Não tem a gosto do paciente. Mas o que a gente sabe é o seguinte, se a pessoa faz um preenchimento, ela deve reaplicar antes de que acabe totalmente o efeito do outro. Porque parece que quando você reaplica quase no finalzinho, que já está acabando, você faz, por exemplo, um preenchimento, ali 4 meses você faz outro em seguida, porque ele vai durar 6 meses. Mas se você fizer com 4 meses, o efeito é muito melhor do que se você esperar mais tempo. Entendi. Ou do que a primeira vez. Parece que a segunda vez funciona mais do que a primeira. Da primeira vez. E, por exemplo, tem alguma indicação assim, mais formal para o uso dos preenchimentos? Não, os preenchimentos você usa para defeitos da pele mesmo, né? Sim. A pessoa, às vezes, tudo começou assim, a pessoa tinha algum problema, alguma doença que dava uma alteração. Por exemplo, às vezes pega senhora já na faixa dos seus 60 anos que tem lá aquelas vínculos de expressão, bigode chinês, código de barra,
nesse bem. tipo de caso que está bem Que aplicado. está super bem Sim, indicado. sim. E, por exemplo, o preenchimento é um dos recursos aí que as mulheres têm hoje para tentar amenizar, vamos dizer assim, esses sinais de... Nós temos preenchimentos, temos os peelings, Sim. que pode ser tanto os químicos também como os físicos, né, que seriam os peelings a laser, mas eu trabalho mais mesmo, eu gosto mais dos peelings dos químicos. peelings químicos, tá? Isso. E que eles acabam fazendo como se fosse uma abrasão, uma queimadura, e essa queimadura ela faz uma renovação. Renovação da pele. Sim. Por exemplo, tem muita mulher grávida, né, que depois da gravidez acaba ficando com manchas na pele. O peeling ele consegue ajudar a amenizar essas manchas também ou não? Aí tem que ser outros medicamentos. Depois da gravidez? Isso. Depois de um certo tempo depois da gravidez, você realmente tem alguns peelings que dão uma melhorada nessas manchas. Sim. Existem substâncias que clareiam, mais um peeling que ajuda a clarear mais ainda. Sim. E, por exemplo, para ajudar também tem hoje o Botox, né, que eu brinco Botox. que é o melhor amigo da medicina cosmética, porque as mulheres realmente têm uns efeitos de rejuvenescimento, né, da face que são impressionantes. Como é que o Botox funciona? Eu brinco, a injeçãozinha mágica, qual que é a mágica que ela faz? Então, a mágica que o Botox faz é o seguinte. O que ele é? Ele é um neurotransmissor, né, que ele bloqueia um neurotransmissor da pele. Uhum. Ou seja, ele impede com que o músculo se contraia. Então, tem um nervinho que se liga ao músculo através de uma substância química. Ele bloqueia essa transmissão dessa substância química. Então, ele faz um bloqueio local. E aí o músculo fica como se fosse parado. Entendi. É como se você impedisse da pele ter o enrugamento natural que a musculatura faria, é isso? A gente relaxa a musculatura da pessoa. Entendi. Isso dura quanto tempo, geralmente? Uma aplicação de Botox dura 6 meses. E existe uma tolerância do organismo, assim, depois de um certo tempo o Botox começa a não funcionar tão bem? Não, você pode usar Botox sempre, sem problema. Sim. O que pode acontecer é que algumas pessoas podem ter uma reação assim, que seria a reação anticorpo. Então, seria uma reação imunológica contra o Botox. Essas pessoas, aí o Botox não vai mais funcionar. Sim. A toxina não vai mais funcionar. E, geralmente no teu consultório, quais são os lugares mais frequentes de aplicação? Assim, A aplicação é face, né? E outra assim, indicação que eu acho excelente é axilas, para hiperidrose axilar. Nossa, é muito bom. Então, fora a indicação realmente de rejuvenescimento facial, mas realmente essa parte alternativa, que é a parte de evitar a transpiração das axilas, é uma coisa que se usa muito, assim. Muito. É uma coisa muito boa, uma coisa assim, muito importante. Às vezes tem pessoas que sofrem grandes limitações, sabe, assim, até de trabalho mesmo. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, imagina essas artistas que têm que apresentar um programa e que elas não podem ficar transpirando embaixo do braço. Fica aquela, chama assim, rodela de pizza embaixo do braço. Não pode. Então, isso é uma indicação muito boa. Essas pessoas que trabalham também, assim, mercado financeiro, que ficam um muito perto do outro, de repente, imagina ele transpirando, fica aquela rodela. Sim. É desagradável. Sim. Ou seja, muitas vezes na televisão, principalmente essas coisas muito públicas, se não tiver Botox no rosto, quase com certeza deve ter um Botox perto da axila. Tem na axila também. Tá certo. Omar, a gente vai para um breve intervalo e o programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá. Estamos voltando com o programa 40 Mais e hoje temos nosso convidado, o Dr. Omar Benatti, dermatologista, falando um pouco dos mistérios das mágicas que a cosmetologia hoje proporcionam aos pacientes. A gente estava falando no bloco anterior sobre o Botox, mas não chegamos a comentar sobre quem realmente tem indicação e quando que o Botox funciona melhor. Omar, tem alguma idade para começar a aplicar? Como é que é isso? Então,
Você poderia falar assim que o Botox estaria indicado para pessoas de mais idade, mas às vezes não. Às vezes você pode começar numa faixa etária mais cedo, mais precoce. Por quê? Depende do tipo de pessoa, depende do tipo de pele, de quanto que essa pele está já danificada, foto-danificada, foto-envelhecida. Então, normalmente quando as pessoas começam a aparecer aquelas pequenas rugas, quando elas começam a dar risada, quando ela está séria não acontece nada, não aparece ruga nenhuma. Mas quando elas já estão sem dar risada, falando normal, e já começam a ficar com aquelas rugas fixas, já é uma indicação precisa para fazer Botox. Mas o que você pode fazer? Você já pode começar com uma aplicação de Botox antes que apareçam essas rugas fixas, porque aí o tratamento é melhor. Sim. Então, lógico que você tem que fazer o Botox, mas tem que também, junto com outros procedimentos, tipo peeling, também preenchimentos, algumas coisas assim associadas. Mas um Botox que você começa a fazer antes que você já tenha aquelas rugas já estáticas, é melhor do que você já tentar remediar uma ruga já vai enrugar menos, estabelecida. vai enrugar menos. Vai enrugar menos no final das contas. No final das né? contas vai ficar com uma aparência mais natural. Me diz uma coisa, Mário, a gente falando um pouco de Botox, eu vou até comentar de uma droga que acaba sendo até do mesmo, uma medicação até de um dos mesmos fabricantes do Botox, sem citar nomes. Mas hoje existe uma procura muito grande também de mulheres usando substâncias para alongar os cílios e alongar os pelos. Isso é uma procura nos consultórios a respeito disso? No consultório tem uma procura, existe algo. Foram alguns produtos que usaram, como quase acontece na medicina, né? Você usa um produto para um determinado problema e você descobre que ele tem como se fosse um efeito colateral. E o efeito colateral, de repente, é bem mais interessante do que era o efeito mesmo. principal. Então, os oftalmologistas começaram a usar um colírio que ele servia para uma doença chamada glaucoma. Isso. E aí eles viram que o efeito colateral era crescer cílios e crescer. Aí eles também colocaram para crescer sobrancelha. Sim. Então, não está escrito, não está assim aprovado formalmente para esse uso. Mas a gente sabe que a gente usa, lógico, tomando as devidas precauções. Sim. Não se usar em pessoas que têm olhos claros, porque pode escurecer. Escurecer os olhos. E também, às vezes, ele pode causar algum tipo de inflamação, né? É raro. Aliás, qualquer coisa que você passa na pele pode dar inflamação. Então, isso é uma precaução básica. A gente sempre avisa, olha, passe creme. Se deu qualquer problema, fala. Se deu qualquer vermelhinho, qualquer coisinha, coceira, para de usar, não fica insistindo. Mesma coisa com esse colírio. A gente fala assim, passa. Vai ter que crescer o cílio, vai ficar bonitinho. Mas se sentir qualquer coisa com ele... Se fala muito hoje do implante capilar, né? Fora o implante cirurgicamente feito, existem produtos, substâncias que agem efetivamente para promover ou impedir a queda do cabelo? Como é que... Existe hoje em dia uma substância chamada finasterida, que ela faz um bloqueio da enzima, né, que transforma um hormônio masculino numa forma muito mais ativa, que faz, então, que haja uma queda de cabelo, né? Sim. Então, essa enzima, essa substância bloqueia essa enzima e a pessoa consegue ter cabelo por mais tempo. Ou seja, a pessoa que ela ia ficar naturalmente careca aos 30 anos, ela vai conseguir prolongar isso por mais tempo. Pode adiar. E existem também alguns tônicos capilares à base de hormônios. Funciona esses? Olha, a base de hormônio eu acho que não funciona muito, não. Existe uma substância chamada minoxidil, que era uma substância usada para pressão, para controle de pressão arterial, e que eles viram que a nível de pele, né, a nível de folículo pilar, ela tinha uma ação de retardar também essa queda. Mas hoje se usa mais associado, né? Não se usa isoladamente mais esses tônicos. Você usa um tônico, mais uma medicação via oral. Você sempre, porque eles atuam uma ajudando a outra. Saiu alguma coisa assim mais nova do que a finasterida? Tem hoje em dia a dutasterida. Porque a finasterida atinge só uma enzima. A dutasterida atinge duas enzimas. Aí acaba tendo um efeito mais... A gente brinca só que o efeito colateral é no bolso, que ele é muito mais caro. Muito mais caro, entendi. A dosagem é bem menor, o efeito é muito melhor. Como tudo que aparece na medicina, acaba tendo um preço, às vezes, maior do que o desejado, né? Mas faz parte do progresso. No começo é sempre assim. Omar, além desses recursos todos que a gente estava falando, botox, preenchimento, existe também uma outra artimanha, um artifício, né, que a gente vê cada vez mais em uso pelas mulheres. Principalmente mulheres que
tem pouca pilificação, ou seja, tem pouca sobrancelha, que a tatuagem é definitiva, né? Em lugares que se tem poucos cílios. É uma coisa que ainda está na prática, ou talvez essas medicações que fazem crescer um pouco os pelos, isso está diminuindo? Você tem uma opinião disso daí? Então, pela minha prática, pela minha experiência que eu vejo no dia a dia, né, de consultório, eu acho que ainda não está diminuindo, não. As mulheres ainda que têm esse problema de falta de pelos em algumas regiões, elas ainda procuram fazer esse tratamento alternativo, que seria a tatuagem, né, simulando pelos. Sim. E geralmente porque as pessoas não estão muito ainda informadas disso. Sim, que existem alternativas. Que existe alternativa. Né? Agora que a gente está começando... Sim. Geralmente quem faz esse tipo de maquiagem definitiva, dessas tatuagens, faz em algum profissional da área médica ou geralmente faz em tatuadores? Não, tatuadores. Tatuador. Não tem dentro da área médica alguém que faça assim. Eu não conheço. Sim, sim. E acaba que, lógico, se não tiver discernimento para escolher um estabelecimento adequado, pode até incorrer num risco à saúde. Né? Pode. O que pode acontecer é que determinadas mulheres podem ter uma alergia ao pigmento que está sendo colocado. Sim. E ela pode fazer uma reação inflamatória muito grande. E ela pode, hoje ou amanhã, se arrepender dessa tatuagem e remover isso de alguma maneira? Não? Então, existem algumas tatuagens que podem ser removidas a laser. Mas não é uma coisa segura. Você fala assim, não, se você fizer, você pode ter certeza que você pode se arrepender e tirar. Às vezes você não consegue. Inclusive depende muito da cor, né, da tatuagem. Depende da cor da pessoa, depende de como a pessoa reage. Porque tudo que você faz em pele, as pessoas nunca pensam o seguinte, que pode ter efeito colateral. Ou seja, você faz uma coisa para melhorar, mas você pode deixar uma cicatriz. Sim. Então, é muito comum você ver assim, pessoa, toma uma picadinha de inseto, uma coisa boba. Quando cicatriza escuro. A pessoa fica com uma mancha para sempre. Sim. Então, às vezes, quando você vai tirar uma sobrancelha com laser, acontece a mesma coisa. Você faz um laser ali, o que está fazendo? Você está fazendo um processo inflamatório. Uhum. De repente, você estimula a nascer uma mancha no local. Sim. Para tirar essa mancha depois, aí é problema. É difícil. É difícil. É uma coisa que também só voltando num tema já explorado, a gente vê algumas substâncias, algumas maquiagens, até alguns protetores solares que tem alguma substância que fala, esse é um produto PABA-free, sem o ácido paraminobenzoico. Isso. Tem alguma função esse ácido paraminobenzoico ou é só um conservante? Não, ele tinha uma ação de fotoprotetora solar. Tá. Só que com o desenvolvimento da indústria química, né, da indústria de cosméticos, eles conseguiram achar novas substâncias que dão uma fotoproteção solar melhor, seria mais forte, mais efetiva, dão menos alergia. Sem riscos de dar alergia, de causar alergias. Então, olha só, para quem já tem uma alergia, quem já é mais alérgico, às vezes é bom evitar esse tipo de substância. Exatamente. E existem, assim, na parte de cosmético mesmo, de maquiagem, é muito comum chegarem pacientes que reclamam de alergias na pele por causa de produtos de maquiagem e às vezes você vê que está causando isso, é algum componente específico que tem no produto? Chega muito o paciente que fala, eu troquei minha maquiagem e agora eu estou cheio de alergia. É normal isso daí? Pode acontecer. A paciente pode ter alergia desde uma maquiagem nova que ela compre, ou, que eu acho assim até às vezes pior, a pessoa usa uma maquiagem durante muito tempo e de uma hora para outra ela começa a apresentar alergia por causa de algum componente daquela maquiagem que ela já estava acostumada a usar. Então ela não consegue identificar o problema e ela continua usando, aí ela vai agravando o problema cada vez mais. E até a gente conseguir identificar que, olha, era aquela maquiagem que ela usava fazia muito tempo, é difícil. E me diga uma coisa, só para a gente encerrar, tem alguma novidade para os homens e também para as mulheres que sofrem com caspa e muitas vezes usam 1000 produtos e a caspa permanece ali? Existe alguma forma mais eficiente de se tratar, um controle diferente hoje por medicações novas, Omar? Não, ainda não existe ainda não. O que eu vejo hoje em dia no consultório, assim, que eu vejo muito mais essas mulheres que fazem esses chamadas escovas definitivas. Sim. Por algum motivo, essas escovas definitivas desencadeiam um tipo de caspa que é muito difícil de controlar. Eu vejo ao contrário, que está aumentando o número de caspa no consultório, dessas mulheres que usam esses produtos no cabelo. Talvez tenha alguma coisa de produto aumenta a oleosidade. oleosidade, talvez. Acho que o
produto que é feito para dar esse relaxamento, ele causa alguma irritação no couro cabeludo que ele reage formando caspa. Sim, sim. Então, acho que, infelizmente... Ainda continuamos. Continuamos à mercê da caspa, né? Bom, Omar, eu gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez aqui no programa. Pelo convite. Eu acho que os telespectadores e as telespectadoras, principalmente, que realmente tinham dúvidas sobre até onde vale a pena fazer ou não um procedimento estético, seja preenchimento ou botox, com certeza vão estar agora mais encorajados a fazerem por ser um procedimento que, nas mãos de um profissional competente para isso, que tem um treinamento adequado, com certeza vai ter um bom resultado e não vai ter as complicações, né, que realmente advêm de uma má utilização da técnica. É uma coisa que realmente vai propiciar um bem, vai ajudar a pessoa a se sentir melhor, porque ela vai estar com um rosto muitas vezes mais próximo do que ela gostaria, né? E até usos inusitados aí, que eu acho que eram pouco conhecidos do público, de utilização de botox para melhorar a parte de transpiração. Acho que é muito importante, fica essa mensagem. Hoje em dia, a mensagem é a seguinte: só não está bem consigo mesmo quanto à aparência se a pessoa não quiser, porque recursos existem. Bom, o programa 40 Mais acaba por aqui. Nos encontramos no próximo sábado e até lá!